Você sabia que a primeira greve da história aconteceu há mais de 3.000 anos e o motivo era a cerveja? Sim, no coração do Egito Antigo, os trabalhadores que construíam as gigantescas tumbas dos faraós decidiram cruzar os braços. E o motivo você jamais imaginaria. Eles estavam exigindo o pagamento de suas rações diárias em cerveja. Vamos voltar ao Egito Antigo, mais especificamente ao século 12 a.C., no reinado do faraó Ramsés III. Naquela época, os faraós estavam obcecados por construir templos e túmulos grandiosos. Mas para isso eles precisavam de uma mão de obra enorme e muito satisfeita. Não eram escravos, eles eram funcionários pagos. E parte do pagamento era feito em cerveja. A cerveja, Não era uma bebida recreativa como é hoje em dia. ela era parte fundamental da alimentação da população. Nutritiva e fácil de produzir, era uma das principais fontes de sustento da população egípcia. E por incrível que pareça, por muitas vezes era mais importante que o próprio pagamento em grãos. Agora imagina a cena, trabalhadores, dia após dia, no sol escaldante, construindo aqueles monumentos enormes e de repente Pagamento que sustentava suas forças, o pão e a cerveja, simplesmente é suspenso. Não pagaram. durante a administração de Ramsés III, em algum momento, por motivos logísticos, financeiros, não se sabe exatamente como, deixou de entregar as rações e a cerveja que eram prometidos. E isso foi a gota d'água. Os trabalhadores que já estavam no limite organizaram algo que nunca tinha sido feito antes na história: uma greve. É isso aí. O que aconteceu foi nada mais, nada menos que a primeira greve da história. Os trabalhadores responsáveis por construir as tumbas no Vale dos Reis se organizaram, frustrados com a falta de pagamento, na primeira greve da história da humanidade. Esse movimento aconteceu em torno de 1159 a.C., num vilarejo chamado Deir el-Medina, onde os trabalhadores e operários viviam. Os trabalhadores marcharam até a frente do templo de Ramsés III, exigindo que suas ações fossem regularizadas. O ato aconteceu na frente de um templo sagrado, que significa um ato de desafio muito grande. E foi aí que começaram as negociações. E qual foi o desfecho da primeira greve da história? Para surpresa de muitos, as autoridades não reprimiram violentamente o movimento. O que eles fizeram então? Em vez disso, se viram forçados a negociar com os grevistas. Saudades desse tempo. Registros antigos mostram que as autoridades entenderam que precisavam de trabalhadores satisfeitos para que os túmulos fossem terminados e fosse garantida a imortalidade do faraó no pós-vida. O resultado das negociações foi alimentação e cerveja em dia e os trabalhadores voltaram a seus postos. Esse registro pode parecer insignificante à primeira vista, mas demonstra que a organização coletiva é muito eficaz para se manter e adquirir os direitos que nos são necessários. Deve estar se perguntando por que a cerveja é tão importante lá no Egito Antigo. Além de ser nutritiva, ela tinha um papel social e cultural muito importante para a sociedade egípcia. Ela era consumida desde os camponeses até os faraós. A cerveja também era uma parte dos rituais religiosos e simbólicos. Em algumas festividades, ela era consumida em um volume muito alto para se conectar aos deuses. A cerveja não era só uma bebida, mas ela era parte importante, vital da sociedade egípcia. Então, da próxima vez que for fazer uma greve, lembre-se de tomar cerveja. Quer dizer, da próxima vez que você tomar cerveja, lembre-se que lá aconteceu a primeira greve, por causa da cerveja. Uma bebida tão importante que os trabalhadores pararam de construir uma das maiores obras da humanidade. O gole é foda. Nesse vídeo nós te mostramos sobre a primeira greve que se tem notícia na história da humanidade. Ela ocorreu no Egito Antigo, num vilarejo de operários que trabalharam nas tumbas do Vale dos Reis. Se você tem alguma ideia sobre alguma curiosidade, manda pra gente que a gente vai pesquisar e vai trazer para você aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir,
comentar e compartilhar com seus colegas. E se inscreve para dar aquela moralzinha pra gente. Valeu!